Dizem que Moisés ergueu o cajado e o mar se abriu. Mas os antigos cabalistas afirmam que não foi o cajado, nem o vento, nem a sorte. O que realmente dividiu as águas foi o estado de consciência que Moisés alcançou naquele instante. Um nível de conexão com o divino que poucos seres humanos já tocaram. Enquanto o povo via o desespero, ele via a geometria. Enquanto o exército egípcio avançava, ele ouvia o som interno do universo, o nome oculto de Deus vibrando entre as ondas. E quando pronunciou aquele nome em silêncio, as moléculas da água responderam. A Cabala chama isso de Shefa Elohit, o fluxo divino. É o instante em que o ser humano deixa de ser criatura e se torna canal. O ego desaparece, e a luz se move através dele, dobrando as leis da matéria. Não é milagre, é alinhamento. O mar não se abriu para salvar o corpo, mas para libertar a alma. Porque o Egito nunca foi apenas um lugar, foi o símbolo da prisão interna, das crenças e medos que te mantêm escravo. E atravessar o mar é atravessar o limite da mente. Por isso, este conhecimento foi considerado proibido, porque revela que os milagres não pertencem a Deus distante, pertencem ao homem desperto, aquele que recorda o código, que limpa o coração e sintoniza a vibração do divino, move montanhas, mares e destinos. Hoje, você vai entender o verdadeiro segredo por trás do Mar Vermelho e descobrir como o poder que Moisés acessou continua dormindo dentro de você, esperando o momento certo para abrir o impossível. Capítulo 1. O mistério oculto no nome de Deus. Quando Moisés perguntou ao fogo ardente, "Quem és tu?", o universo inteiro pareceu suspender a respiração, e a resposta veio como um sussurro que atravessou eras. R.E. Asher R.E. Eu sou o que sou. Essas palavras não foram um nome comum, foram uma frequência, um código de criação. Na tradição cabalística, esse é o momento em que o divino revela à humanidade o segredo da manifestação consciente, a chave que transforma pensamento em realidade. A Cabala ensina que o hebraico não é uma língua inventada, mas descoberta. Cada letra é uma vibração primordial, uma expressão direta da energia divina condensada em forma sonora. Quando Moisés ouviu R.E. Asher R.E., ele não escutou apenas palavras, mas um movimento de energia viva, uma corrente vibracional que atravessa todas as dimensões da existência. Eu sou é a vibração do ser consciente. É a primeira emanação da luz que diz existo antes de qualquer criação. Os cabalistas chamam isso de Shem HaMeforash, o nome expresso, o nome que contém o universo. Eles afirmam que, quando pronunciado em estado de pureza interior, esse nome reorganiza a realidade, não porque é mágico, mas porque é cientificamente coerente. Vibração cria forma. Assim como o som molda a areia em padrões geométricos perfeitos, o nome de Deus molda o caos em harmonia. Moisés compreendia isso intuitivamente. Não foi o cajado que abriu o mar, nem o vento do deserto. Foi a ressonância. Quando ele elevou sua consciência ao nível do nome, seu corpo se tornou canal do campo divino, e as moléculas da água responderam. Naquele instante, Moisés e a criação eram um só ser. O Eu Sou, que falava em seu coração, era o mesmo Eu Sou que vibrava nas marés, no fogo e no vento. A Cabala explica que o nome sagrado é composto por 4 níveis de consciência. As 4 letras do tetragrama, Yod He Vav He, que representam as etapas do fluxo criativo: pensamento, emoção, palavra e ação. Yod é a centelha, o impulso da intenção. He é a expansão, a emoção que dá corpo ao pensamento. Vav é o canal, a ponte que liga mundos. E o último Ri é a materialização, o momento em que a energia divina se torna realidade visível. Quando Moisés invocou o nome, ele percorreu essas 4 etapas dentro de si. Primeiro pensou em libertação, Yod. Depois sentiu a fé inabalável, E. Pronunciou o decreto silencioso, Vav. E finalmente viu o milagre manifestar-se, E. O nome não é uma palavra, é um processo interno. É a arquitetura divina da criação que, quando replicada em consciência humana, ativa o poder do Eu Sou Criador.
A física moderna começa a ecoar essa sabedoria antiga. As equações quânticas mostram que o observador não é neutro. Ele influencia o resultado. A consciência organiza a matéria, colapsando infinitas possibilidades em uma só. Foi exatamente isso que Moisés fez. Enquanto milhões viam desespero, ele manteve a vibração da certeza, e o universo respondeu à sua coerência. O milagre do Mar Vermelho não é uma violação das leis naturais, é a expressão mais pura delas. A água, símbolo das emoções e do inconsciente coletivo, obedeceu à harmonia vibracional de um homem em total alinhamento com o divino. Na Cabala, o mar é o campo das possibilidades, e atravessá-lo significa transcender a dualidade, o medo que divide, a dúvida que paralisa, o ego que controla. A travessia do povo hebreu representa a jornada da alma. O Egito é o estado de escravidão interna, as crenças que te prendem. O deserto é o vazio necessário para a transformação, e o mar é o portal. Somente aquele que entra nele com fé total vê as águas se abrirem. Aqueles que hesitam afundam na densidade das próprias emoções. Moisés não comandou o mar, ele se fundiu ao mar. Ele não pediu a Deus que o salvasse, ele se tornou o canal de Deus. Quando o homem abandona o ego e se alinha ao eu sou, não há mais separação entre Criador e criação. E é nesse ponto que os milagres acontecem, não por poder, mas por sintonia. O segredo é que o nome sagrado não descreve Deus. Ele é a própria mecânica do universo. Ehyeh significa eu serei, uma afirmação contínua de criação. O verbo está no futuro porque o divino não está fixo. Ele está se manifestando a cada instante. Moisés entendeu isso. O poder não está em repetir o nome, mas em viver o estado de consciência que ele representa. Quando a humanidade compreender que o eu sou é a centelha de Deus em cada ser, os mares da limitação se abrirão novamente, e o homem, que antes se via pequeno diante do impossível, perceberá que o impossível sempre foi apenas um reflexo da própria dúvida. O nome é o espelho do Criador dentro da criatura, e aquele que se atreve a pronunciar, não com a boca, mas com a alma, descobre que o verdadeiro mar a ser aberto nunca esteve fora, mas dentro de si mesmo. Capítulo 2. A linguagem da luz e o poder vibracional da palavra. A primeira coisa que a Torá diz sobre a criação é: e Deus disse, haja luz. Não foi e Deus fez ou e Deus criou com as mãos. Foi disse. E na visão cabalística, essa diferença muda tudo. Porque a Cabala ensina que o universo não nasceu de uma ação física, mas de um ato vibracional. O som da palavra divina, Vaiomer Elohim, foi a primeira frequência que atravessou o vazio, organizando o caos primordial em forma, cor e tempo. A luz de Gênesis não era a luz do sol. Essa só veio no quarto dia. A luz que surgiu no primeiro momento era consciência pura, uma vibração inteligente que continha o código de todas as formas futuras. Por isso, os cabalistas chamam esse instante de Or Ein Sof, a luz infinita. É o campo de energia que tudo sustenta, o mesmo que a física quântica hoje descreve como campo unificado, a teia invisível onde toda a matéria vibra. Quando Deus fala, não é um som literal, é a emanação dessa luz em frequência. E quando Moisés ergueu o cajado, ele não gritou, ele vibrou na mesma sintonia da palavra original. O segredo está em entender que cada som, cada pensamento e cada emoção humana são versões menores dessa força criadora. Assim como um fragmento de holograma contém toda a imagem original, cada palavra humana contém a centelha do verbo divino. A Cabala afirma que o hebraico é a linguagem da luz porque suas letras correspondem a campos vibracionais específicos. Cada traço e curva expressam a forma com que a energia divina desce dos mundos superiores até o mundo físico. Quando pronunciamos essas letras com intenção pura, estamos reproduzindo o processo criativo de Deus, transformando som em luz e luz em realidade. É por isso que os cabalistas antigos meditavam nas combinações das 72 letras do Shem HaMeforash. Eles não recitavam orações para pedir, mas para alinhar-se. Cada sequência de letras correspondia a uma frequência de manifestação.
como se cada grupo abrisse uma porta específica da consciência. Moisés conhecia essas chaves. Não as usava para dominar, mas para servir à harmonia divina. E quando pronunciou o nome certo, no momento certo, a energia que vibra entre o céu e a terra respondeu. A ciência moderna começa a confirmar esse mistério. No laboratório, uma simples onda sonora pode moldar areia em padrões geométricos perfeitos, um fenômeno chamado cimatismo. Se uma única vibração humana pode organizar matéria, imagine a vibração do Verbo divino. As letras sagradas são frequências organizadoras do real, e Moisés, ao alinhar-se com elas, ativou o mesmo princípio que deu origem à luz no início dos tempos. A física quântica diz que tudo é energia, mas a Cabala vai além. Ela diz que tudo é energia com consciência. O universo não é apenas um campo vibrante, é um campo inteligente, respondendo à intenção e à pureza do observador. Quando Moisés manteve sua mente e seu coração sem dúvida, ele colapsou o campo em um resultado específico: a separação das águas. Foi o verbo, não como palavra falada, mas como emanação coerente de consciência, que produziu o milagre. Os antigos rabinos ensinavam: quando a palavra e o coração estão em unidade, o universo se curva. A palavra sem coração é ruído. O coração sem palavra é emoção dispersa. Mas quando ambos vibram juntos, surge a linguagem da luz, aquela que não descreve, mas cria. Moisés compreendia esse princípio como uma tecnologia espiritual. Sua oração não era súplica, era coerência vibracional. Ele não dizia: Senhor, ajuda-nos, mas eu sou o fluxo da vontade divina. Naquele instante, ele e o Criador eram o mesmo campo de luz, e a natureza, reconhecendo-se nele, respondeu em harmonia. A Cabala explica que a vibração humana é um eco da vibração divina. A diferença está no grau de pureza. Enquanto a maioria fala a partir do medo, Moisés falava a partir da certeza. Enquanto o homem comum tenta mudar o mundo com palavras exteriores, o iniciado muda o mundo com a vibração interna do nome. Essa é a verdadeira linguagem da luz. Não sons, mas estados de consciência. Quando dizemos eu sou, estamos afirmando uma frequência criadora. Por isso, Jesus, que conhecia profundamente a Cabala, repetia: tudo o que pedirdes em meu nome será feito. O nome não é uma assinatura, mas o estado vibracional do eu sou. É a consciência unificada com a fonte. O segredo de Moisés foi recordar-se desse poder no momento em que todos duvidavam. Quando o povo clamava em desespero, ele manteve a calma dos que veem o invisível. Sua confiança criou uma onda de coerência coletiva tão forte que o mar, sensível como um espelho de vibrações, respondeu instantaneamente. Naquele instante, a fronteira entre matéria e espírito desapareceu. E é por isso que os textos chamam o Mar Vermelho de Yam Suf, que em hebraico significa também Mar do Fim, porque ali termina o mundo da ilusão e começa o da consciência. Aquele que atravessa o mar interior, o mar das emoções, das crenças, das dúvidas, acessa o mesmo poder que abriu as águas. A palavra é o portal, e quem aprende a falar como o divino, com pureza, fé e intenção, descobre que o verdadeiro verbo criador não sai da boca, mas do coração. Capítulo 3. O milagre como código interior. O Mar Vermelho foi um espelho, não um mar que se abriu fora, mas dentro. E a Cabala ensina que todo milagre é uma linguagem codificada, um evento físico que revela uma lei espiritual invisível. A travessia de Moisés e seu povo não é apenas uma história de libertação política, é a anatomia do despertar da alma. Os egípcios que perseguiam o povo hebreu representam as forças interiores que escravizam a consciência, o medo, o orgulho, o desejo de controle. O faraó é o ego, o tirano que acredita governar o destino, mas vive refém da própria ilusão. E o deserto é o campo da purificação, mas o mar é o limite, o ponto em que a mente humana, sozinha, não pode avançar. É ali que o código do milagre se ativa.
A Cabala ensina que todo milagre é o resultado da superação do ego e da elevação da vibração interna até o estado de unidade. Enquanto o homem comum tenta mudar o mundo com força, o iniciado muda sua vibração e o mundo muda com ele. Moisés não ordenou ao mar com autoridade humana. Ele anulou-se, tornou-se canal. E quando o eu inferior cessou, o eu divino falou através dele. Os antigos mestres diziam: o verdadeiro poder não é mandar, é tornar-se. Moisés não pediu permissão às águas. Ele se tornou a própria vibração da fé. E quando a vibração da fé é pura, a matéria não resiste. As moléculas obedecem, os elementos se realinham, a densidade se curva diante da luz. A ciência quântica confirma esse mistério em outra linguagem. A realidade responde ao observador coerente. A matéria é um espelho que reflete o estado de quem observa. Por isso, o milagre não é uma suspensão das leis naturais, é sua expressão mais elevada. A natureza é neutra. Ela segue o campo vibracional dominante. E no instante em que Moisés alcançou o ponto de coerência máxima, a natureza reagiu como se reconhecesse o comando de seu próprio Criador. Os cabalistas dizem que, naquele momento, o universo inteiro voltou a vibrar como no primeiro dia. O som do haja luz ecoou novamente no deserto. Moisés reativou o padrão original de harmonia, o raio da consciência divina que repousa dentro de cada alma humana. Esse é o verdadeiro código do milagre. Ele não vem de fora, ele se recorda. Toda alma traz dentro de si o mesmo nome que Moisés ouviu no Sinai. A diferença está em quem o escuta. Quando a alma desperta, ela entende que os mares da vida não se abrem para escapar, mas para atravessar. O milagre não é um atalho, é um chamado à transformação. O mar só se abre quando você abandona o velho eu na margem e atravessa descalço, vulnerável, transparente, com fé total no invisível. O poder que Moisés acessou não era um privilégio divino, era uma consequência natural da pureza de sua consciência. A Cabala chama esse estado de Bitul Hayesh, a anulação do eu separado. Enquanto houver separação entre eu e Deus, o milagre é impossível. Mas quando o eu se dissolve na luz, o divino age sem resistência. E então, o que chamamos de impossível é apenas o reflexo da nossa limitação mental. O Mar Vermelho, na linguagem simbólica, é o limiar entre o velho e o novo mundo interno. Aquele que o atravessa renasce. E é por isso que o milagre só acontece no limite. No instante em que tudo parece perdido, quando a mente se entrega e o coração finalmente confia. É nesse ponto que o campo quântico, o Shefa divino, se ativa. O Zohar, livro central da Cabala, diz que Moisés visualizou as 72 combinações do nome sagrado quando o mar se abriu. Essas 72 vibrações correspondem às 72 forças criadoras do universo. Cada uma delas representa um aspecto da inteligência divina que atua sobre a realidade. Quando Moisés as pronunciou mentalmente, ele não manipulou energia, ele apenas recordou a estrutura da criação. E o universo respondeu à lembrança. A mensagem é clara. Não precisamos pedir o milagre, precisamos lembrar. O divino não está distante, está adormecido na frequência da nossa inconsciência. Despertar é alinhar-se à fonte que sempre esteve dentro. E quando a vibração interna se eleva à frequência da luz, o impossível se torna inevitável. O verdadeiro Mar Vermelho é o medo, e o verdadeiro Egito é o apego à identidade. Todo ser humano atravessa esse mar em algum momento. Quando decide abandonar o velho eu, as crenças limitantes, a necessidade de controle, nesse instante, as águas, que antes pareciam ameaça, se tornam caminho. Por isso, o milagre não é algo que acontece a nós, mas através de nós. É a natureza respondendo à consciência desperta. Moisés apenas mostrou o que é possível quando o ser humano lembra quem é. O mesmo poder que moveu mares, move pensamentos, emoções, circunstâncias. A diferença é o nível de pureza vibracional com que se invoca o nome. O segredo final do código é simples e absoluto.
O milagre é o reflexo da unidade. E onde há unidade, não há resistência. O universo inteiro conspira em harmonia. Foi isso que Moisés demonstrou. E é isso que cada alma pode relembrar quando decide atravessar o próprio mar interior. Capítulo 4. A travessia da alma e o alinhamento com o divino. A travessia do Mar Vermelho não terminou quando o povo chegou à outra margem. Pelo contrário, ali começou a verdadeira jornada, porque atravessar o mar é apenas o primeiro movimento da alma em direção à libertação. A Cabala ensina que cada ser humano vive essa passagem inúmeras vezes, cada vez que se desprende de uma identidade antiga para nascer em uma nova vibração. O mar é o véu entre dois mundos, o da forma e o do espírito, o do controle e o da entrega. E a alma só o atravessa quando aprende a vibrar em alinhamento com o divino. Não se trata de religiosidade, mas de ressonância. Alinhar-se com o divino significa tornar-se semelhante à luz. Simples, coerente e sem resistência. Moisés ensinou isso em silêncio. Não gritou ordens, não discutiu com o medo dos outros. Ele simplesmente ergueu o coração. E naquele gesto invisível, o universo reconheceu a vibração da confiança. O segredo do milagre não é pedir, é sintonizar. O divino não responde a palavras, mas a frequências. E toda vez que a alma vibra em gratidão, fé e pureza, o cosmos reorganiza suas leis ao redor dela. Os antigos rabinos descrevem o mar como símbolo das emoções. As águas turbulentas representam os impulsos descontrolados, os medos inconscientes e o caos interno que impede o fluxo da luz. Quando Moisés se conectou à presença divina, as águas se separaram, simbolizando o domínio espiritual sobre o emocional. O caos interno se transformou em caminho. A energia que antes ameaçava afogar se tornou ponte. Cada passo do povo entre as paredes de água era uma lição espiritual. Confiar sem ver o fim. Esse é o verdadeiro caminho da fé cabalística. Não acreditar em algo distante, mas viver em sintonia com o invisível. A fé não é esperar, é perceber, é alinhar-se à vibração do que já é. Na Cabala, esse alinhamento é chamado de Ishud, a união. Ishud é o estado em que o ser humano deixa de agir por si e começa a agir como expressão do divino. É quando os pensamentos se tornam puros, as intenções transparentes e o coração silencioso. Nesse ponto, a pessoa não busca controlar o resultado, apenas se torna canal do fluxo cósmico. E o universo, respondendo à ausência de ego, manifesta tudo com perfeição. Essa é a essência do poder de Moisés. Ele não era mágico, era coerente. Cada parte dele, mente, emoção, corpo e espírito, vibrava em unidade. E é essa coerência que abre mares, muda destinos e dissolve o impossível. A alma humana possui o mesmo potencial, mas o ego dispersa a energia, dividindo-a em medo, orgulho, inveja e desejo de reconhecimento. Essas frequências criam ruído no campo, e o ruído impede o milagre. Os mestres cabalistas ensinam que o universo não castiga, ele apenas reflete. Se há desordem dentro, o mundo externo mostra confusão. Se há pureza interior, a realidade se torna clara. Por isso, a travessia do mar representa a limpeza vibracional da alma, o momento em que a pessoa abandona o padrão do Egito, a consciência de separação, e retorna à harmonia do Uno. O Zohar diz que cada gota de água no mar continha um espelho da luz divina, e que aqueles que atravessaram o caminho enxergaram a verdade. Tudo é uno, e o uno é tudo. O que chamamos de natureza e o que chamamos de Deus são faces da mesma inteligência. Compreender isso é o início do alinhamento. O mundo deixa de ser uma prisão e torna-se templo. O alinhamento com o divino não exige isolamento, mas presença. É possível estar no mundo sem pertencer a ele. Trabalhar, falar, criar, amar e ainda assim permanecer ancorado no campo da luz. É viver a vida como Moisés viveu, não como servo do medo, mas como instrumento do propósito. Os cabalistas explicam que o universo é uma sinfonia vibracional. Cada ser é uma nota. Quando uma nota vibra em dissonância,
cria tensão. Quando encontra sua frequência original, o cosmos inteiro se harmoniza ao redor dela. Por isso, alinhar-se ao divino é lembrar o próprio tom sagrado. O nome de Deus é o som original da alma. E o propósito da vida é ressoar novamente nessa frequência. O mar vermelho se abre dentro de cada um quando cessamos a luta interna entre o eu quero e o eu confio. O ego quer controlar o fluxo. A alma apenas flui. E quando paramos de tentar forçar o caminho aparece. Esse é o mistério de Moisés. Ele não comandou o mar. Ele permitiu que o mar o reconhecesse. O milagre não é poder sobre o mundo, é unidade com ele. É o momento em que o ser humano volta a cantar a mesma melodia do Criador. E nesse instante, a travessia deixa de ser esforço e torna-se graça. As águas se abrem, o medo se dissolve e o coração se torna templo. A travessia da alma é contínua. Cada desafio, cada dor, cada dúvida é mais uma margem a ser cruzada. E a cada nova passagem, a luz dentro de nós se torna mais forte, mais pura, mais consciente, até que um dia não haverá mais mar para abrir, porque tudo será luz, e o Eu Sou reinará em plenitude. Capítulo 5. O nome que cria a realidade e o retorno ao Eu Sou. Em toda a Torá, há algo que os cabalistas chamam de silêncio entre as letras. Dizem que Deus não apenas falou para criar o universo, ele respirou entre cada som. Esse sopro, invisível e eterno, é o espaço onde a criação acontece. A voz de Deus não termina em palavras, ela vibra no silêncio entre elas. E é ali, nesse intervalo sagrado, que o Eu Sou continua a criar o mundo a cada instante. A Cabala revela que o nome divino, Yod Revav He, não é apenas um nome, mas a estrutura vibracional da realidade. Cada letra representa uma dimensão de energia criadora. Yod é a centelha inicial, o ponto de pura intenção. He é a expansão, o nascimento da emoção e da forma. Vav é o canal, a ponte entre mundos. E o último, I é a manifestação, o instante em que o invisível se torna visível. Tudo o que existe segue esse mesmo padrão. Um pensamento nasce como Yod, se torna sentimento em He, ganha direção em Vav e se realiza em He. Assim, o universo inteiro é uma respiração divina em 4 tempos. E nós, como centelhas do Criador, repetimos essa respiração em tudo o que fazemos, a cada desejo, palavra e gesto. O problema é que esquecemos. Em vez de criar conscientemente, criamos de forma inconsciente, misturando medo, dúvida e ego no processo. E o resultado é um mundo fragmentado, cheio de ruído vibracional. Moisés, no entanto, lembrava-se. Ele sabia que a realidade é moldada pela vibração interior, não pela força externa. Ao invocar o nome, ele não estava chamando uma entidade distante. Estava reativando a geometria sagrada da criação dentro de si. O nome é o espelho do divino no humano. Quando o homem o pronuncia em estado puro, a criação se alinha novamente à harmonia original. Os cabalistas afirmam que o poder de pronunciar o nome foi ocultado não por punição, mas por proteção, porque aquele que fala o nome sem estar purificado, o transforma em ruído. Mas aquele que se torna o nome, aquele que vive em sintonia com o Eu Sou, não precisa pronunciá-lo. Sua própria presença o manifesta. Por isso, Moisés foi chamado amigo de Deus. Ele não era um servo, mas um reflexo. Enquanto o povo via apenas o mar e o perigo, Moisés via o código, o padrão invisível de energia divina que sustentava tudo. E quando ele se alinhou a esse padrão, o universo reagiu como um corpo vivo respondendo ao seu próprio coração. A física quântica moderna descreve algo semelhante no conceito de coerência quântica. Quando 2 partículas entram em estado de coerência, elas começam a se comportar como um único sistema, mesmo que estejam separadas por vastas distâncias. O mesmo ocorre com a consciência. Quando o ser humano entra em coerência com o divino, deixa de ser uma parte isolada e passa a agir como o próprio campo. Tudo o que ele faz, pensa e sente repercute em todas as dimensões. Esse é o verdadeiro poder da oração. Não pedir,
mas vibrar como o divino vibra. O nome de Deus não é para ser dito, é para ser vivido. Cada vez que agimos com compaixão, pronunciamos o Ré final. Cada vez que intuímos a verdade, manifestamos o Iod. Cada vez que unimos céu e terra, coração e mente, expressamos o Vav. O nome se torna vivo quando a consciência humana o incorpora em suas atitudes. Esse é o verdadeiro retorno ao Eu Sou. O momento em que o homem deixa de buscar milagres e se torna o próprio milagre. A travessia de Moisés é a jornada de toda a alma que desperta. No início, o homem busca Deus fora de si, nas montanhas, nos templos, nos textos. Mas quanto mais caminha, mais percebe que o nome que abre mares sempre esteve gravado em seu coração. É por isso que o salmista escreveu: cale-se toda a terra diante do Senhor. O silêncio é o templo do nome. Ali, entre um pensamento e outro, o divino fala. Os antigos rabinos diziam que quem entende o nome aprende a criar mundos, mas quem entende o silêncio entre as letras aprende a sustentá-los, porque o verdadeiro poder não está em pronunciar o som, mas em manter a frequência. O universo é sustentado pela constância do Eu Sou, e a alma humana, quando se recorda disso, encontra paz. Cada palavra que pronunciamos é um eco desse nome primordial. Quando falamos com raiva, distorcemos a geometria. Quando falamos com amor, realinhamos o campo. Por isso, a Cabala diz que as palavras são almas com asas. Elas viajam, moldam, criam. Moisés sabia disso. Por isso, falava pouco. Seus gestos eram vibrações. Suas intenções eram preces silenciosas. Ele não comandava o mundo. Ele se tornava o canal do Verbo eterno. O retorno ao Eu Sou é o ponto mais elevado da escada espiritual. É o momento em que a alma reconhece que o Criador e a criatura nunca estiveram separados. É o instante em que o nome Deus deixa de ser uma ideia e se torna uma experiência vibracional. Quando a alma chega a esse estado, tudo o que ela toca se transforma em luz. Não há mais medo, nem escassez, nem desespero. Apenas o fluxo contínuo da criação, respirando através dela. E assim, o segredo de Moisés não é sobre o mar que se abriu. É sobre o homem que se abriu e permitiu que o Eu Sou se movesse livremente através dele. O verdadeiro milagre não foi dividir as águas, mas unir o céu e a terra dentro do coração humano. Conclusão: o retorno à voz do divino. No fim, Moisés não atravessou o mar apenas com os pés. Ele atravessou com a alma. E quando o povo olhou para trás e viu as águas fechando-se sobre o Egito, não foi o inimigo que desapareceu, foi o medo. Porque o verdadeiro milagre da travessia não foi físico, foi vibracional. Foi o instante em que o homem voltou a escutar a voz do Criador dentro de si. A Cabala ensina que todo ser humano é um Moisés em potencial. Cada um carrega dentro de si o nome, o mesmo Erie Asher Erie, que move montanhas e mares. Mas poucos ousam pronunciar esse nome com a alma, porque para fazê-lo é preciso silenciar o ego, a pressa e o desejo de controlar o destino. Aquele que se cala por dentro, escuta, e aquele que escuta, cria. O segredo de Moisés não foi invocar Deus, foi lembrar-se de que já era parte dele. Quando o Eu Sou desperta dentro de nós, as fronteiras se dissolvem. O mundo deixa de ser uma arena de luta e se torna um espelho de vibração. Nada é contra nós, tudo é resposta. Nada é castigo, tudo é reflexo. A travessia do Mar Vermelho acontece todos os dias. Quando você escolhe confiar em vez de duvidar, perdoar em vez de resistir, amar em vez de competir. Cada vez que o ego se cala e o coração vibra na frequência da fé, o universo se abre como o mar, revelando o caminho invisível que sempre esteve ali. A ciência começa a descrever isso em fórmulas. A Cabala já o descrevia em nomes sagrados, mas ambos dizem o mesmo. A realidade responde à consciência que a observa, e aquele que observa com amor vê o divino em tudo. Se essa mensagem tocou sua alma, não foi acaso, foi lembrança. Lembrança de quem você é, do poder que dorme em seu interior, do nome que vibra no silêncio entre seus pensamentos. Então, respire fundo,
Feche os olhos e diga, em silêncio, eu sou, porque é assim que o universo reconhece quem o recordou. Se essa palavra despertou algo em você, permita que mais almas também despertem. Compartilhe esta luz e inscreva-se neste canal, onde a sabedoria antiga e a ciência moderna se unem para revelar o mistério eterno do divino dentro do humano.